E vamos então de imediato, irmã Vilma Moreira, que vai nos falar então sobre o decreto acerca da vida religiosa. Irmã Vilma é mestre em teologia e também em filosofia da educação. A tribo dela é religiosa da congregação das Filhas de Jesus. Vejam a heresia, Jesus com filhas. Conselheira da província Brasil-Caribe, também presta assessorias no campo da espiritualidade, da teologia, da vida religiosa e também da formação inicial. Né? Irmã Vilma, seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceito o convite. A palavra é sua. Boa tarde. Uma alegria estar aqui com tanta gente, várias pessoas conhecidas, né? A gente já se abraçou aqui. Bom voltar a Brasília também, meus tempos de CRB, da Diretoria Nacional. E bom também, eu acho que essa mesa é simbólica. Eu estou com 3 leigos aqui. E eu também sou leiga. Exatamente, somos leigos. Mas é com varões, né? Então é uma alegria estar aqui. Eu acho que essa mesa é símbolo da igreja hoje, da nossa igreja hoje, né? De como... E a minha exposição vai ser feita em 3 partes. Eu vou falar do decreto sobre a vida religiosa, depois um pouquinho dos leigos na igreja e depois juntar a vida religiosa e laicato. O texto completo está aqui nesse livro, né, que recolhe as palestras que já foram dadas aqui. Quando me pediram uma frase que sintetizasse um pouco o que eu queria expressar e o que eu tinha escrito, eu dei essa frase: vida religiosa e laicato, da ajuda e colaboração à corresponsabilidade e reciprocidade. Eu acho que é por aí, é aqui que eu quero me situar, né? Eu vou retomar algumas ideias do que está aqui E eu quero começar retomando o esquema sobre a vida religiosa, assim como o César pegou o da Apostólica Lactositatis, só que ele não falou que teve 5 redações, o decreto dos leigos. Da vida religiosa teve 3. Mas eu acho que os títulos que o decreto Perfecta Caritatis sofreu antes e durante o concílio dizem muito do que significa a vida religiosa hoje na igreja. O primeiro título era Status para adquirir a perfeição. Então, nós éramos os perfeitos e os outros os imperfeitos, né? Então, situação privilegiada, superioridade, estado de perfeição. O primeiro texto que se estudou era muito jurídico, um texto muito na linha muito ascética e jurídica, e foi totalmente descartado, né? Então foi feita uma reformulação do esquema em que se tentou simplificar muita coisa, inclusive o título. E o título era De Religiosas, os religiosos. Mas acontece que a Lumen Gentium pegou esse título. No capítulo 6º, foi colocado na Lumen Gentium, então foi procurado um novo capítulo, né? Porque na Lumen Gentium foram colocados os diversos sujeitos, né, na vida da igreja. Então, os leigos, estão a vida religiosa, a hierarquia, etc. E o terceiro título foi da conveniente renovação da vida religiosa. E isso era o que realmente o concílio pedia à vida religiosa. Não uma volta às fontes, uma renovação, um adornamento, né? A palavra ficou
muito célebre, adiantamento, como se fosse colocar-se ao dia, né? Adaptação ao mundo moderno. E o título que a gente conhece é do Perfecte Caritatis, que são as duas primeiras palavras do texto, assim como os outros textos também, Apostólica Nactositate, em Christus Dominus, Gravissimo Educationis, etc. Né? Então, a influência, o César colocava aí a influência da Lumen Gentium na questão do apostolado dos leigos. E a Lumen Gentium também é muito importante também para a missão da vida religiosa hoje. É muito grande a influência da Lumen Gentium. Então, a Lumen Gentium foi, eu acho que quem esteve aqui presente deve ter escutado alguma coisa nessa linha, foi uma verdadeira guinada eclesiológica, sobretudo por aquilo que o César indicava também, do capítulo 2, que não foi nem muito querido, nem muito, foi muito brigado, né? Eu sou dos tempos do concílio, gente. Eu sou do século passado, do milênio passado, eu estava em Roma quando João 23 convocou o concílio. Eu escutei a convocação do concílio pelo rádio, né? E foi uma emoção muito grande. Então, de colocar o povo de Deus antes da hierarquia foi uma guinada. E isso deu outra leitura da eclesiologia, nos fez dar uma outra leitura da eclesiologia. E a briga no concílio foi onde é que se coloca, de colocar a hierarquia antes do povo de Deus. E quando se colocou o povo de Deus e os bispos e o clero fazendo parte do povo de Deus, como Santo Agostinho diz também, né? Então isso deu uma virada na vida da igreja e na concepção eclesial também, né? Então, e a Lumen Gentium deu mais um passo. Ela fala no primeiro capítulo do mistério da igreja, no segundo do povo de Deus, e no terceiro é que ela vai falar da hierarquia, e no quarto ela vai falar dos leigos, e depois vai colocar no quinto, não vai colocar os religiosos e as religiosas não, vai colocar aquilo que nos une como igreja, a vocação universal à santidade. Porque os religiosos podem estar tanto no meio, podem pertencer tanto ao clero como ao laicato, né? E a gente tem que estudar muito ainda da questão laical da vida religiosa feminina, eu acho, né? Então, essa vocação universal à santidade que nos é comum, então pode se colocar no capítulo 6 os religiosos, a vida religiosa. E a vida religiosa não é chamada já estado de perfeição, é chamado o estado religioso, né? Então isso também dá uma nova visão, um novo horizonte à caminhada da vida religiosa. Eu acho que a melhor definição da vida religiosa para mim, Vilma, não é dogma de fé, ninguém tem que aceitar, está no número 31 da Lumen Gentium, quando ela fala dos leigos, justamente quando ela fala dos leigos. A Lumen Gentium diz: a índole secular caracteriza especialmente os leigos. E os religiosos, por seu estado, dão brilhante e exímio testemunho de que não é possível transfigurar o mundo e oferecê-lo a Deus sem o espírito das bem-aventuranças. Aqui está uma coisa que eu costumo criticar na igreja, que é essa mania que nós temos de falar no presente, como se tudo já fosse realidade. Então vai dizer que nós damos testemunho, os religiosos dão testemunho. E a gente teria que colocar duas interrogações, como se coloca no espanhol, antes e depois. Tá? Quando começa a mudar o tom de voz, a gente põe a primeira interrogação.
E quando termina, a gente põe a segunda. Nós damos, né? Na linha do... Bom, então o dever ser é esse. Nós devemos dar testemunho de que o mundo não pode ser transfigurado sem a vivência das bem-aventuranças. Como membros do povo de Deus, passamos ou não parte da hierarquia, nós todos e todas somos chamados igualmente à santidade, a viver o Evangelho, como São Francisco dizia, sem glosa, né? Então, a viver assim o Evangelho, e a melhor síntese do Evangelho talvez esteja nas bem-aventuranças. Então, aí nas bem-aventuranças nós temos a mensagem, a síntese da mensagem do Jesus, do Evangelho e do Evangelho de Jesus. E a partir da nova concepção eclesiológica e da vocação universal à santidade, a vida consagrada deixa de ser considerada um estado de perfeição. Então é chamado estado religioso, como eu já falei, e Regamey, quando escrevia logo depois do concílio, ele dizia que a partir desse número 31 da Lumen Gentium, que define o leigo, e é do capítulo dos leigos, e define a vida religiosa, que a gente podia ver a complementaridade entre o testemunho dos religiosos e o dos leigos. Os religiosos e religiosas se conscientizam de como a vocação à santidade leiga colabora para a sua, bem como para a vivência dos conselhos evangélicos. Então, essa questão, a definição do leigo nos ajuda também a definir a vida religiosa. E depois vai ter também no capítulo 6 da Lumen Gentium, sobre a vida religiosa, o número 43 vai fazer uma afirmação importante, vai dizer isso que eu coloquei no começo. Do ponto de vista da estrutura divina e hierárquica da Igreja, tal estado, o estado religioso, não constitui um estado intermediário entre o clerical e o laical, mas de ambos são chamados alguns fiéis a fim de desfrutar desse peculiar dom na vida da Igreja, procurando cada qual a seu modo ser útil à sua missão salvífica. E é sobretudo a partir daqui que foi possível tematizar uma teologia da vida religiosa no pós-concílio. E então essa influência da Lumen Gentium foi muito grande em outros documentos, mas sobretudo quando a gente vai aprofundar o Perfecta Caritatis. Nós não podemos aprofundar no Perfecta Caritatis sem ter à mão a Lumen Gentium. E depois outros documentos também, como a Sacrosantum Concilium, sobre a liturgia, o Decreto Christus Dominus, sobre o Ad Gentes, e a Apostólica Nactositatem, sobre os leigos, e a Gaudium et Spes, que é a que nos vai dar tantas pistas e vai nos ajudar a fazer uma leitura dos sinais dos tempos hoje. Então, o decreto Perfecta Caritatis, nós já conhecemos muito, né? Tá, eu trouxe o meu velhinho aqui, estão os documentos em espanhol, mas são desde os anos 60, né? Da BAC, a versão espanhola da BAC. Então, nesse documento, que tem 25 números, tem um proêmio, questões gerais sobre a vida religiosa, as formas, os votos, aspectos específicos, e tem um ponto também que nos iluminou muito e que eu acho que o César não contou, mas ele trabalha com vida religiosa na formação. E no número 16 ao 18 vai falar da formação. E a formação foi um ponto que depois do concílio e até hoje tem nos preocupado e ocupado muitíssimo na vida religiosa, né? Então, o ponto da formação e depois outros pontos de revisão e de adaptação. Mas o principal convite
foi e continua sendo a renovação, né, da vida religiosa. Essa renovação, essa volta às fontes e adaptação ao mundo moderno. Mas existe também, se a gente continuar lendo o Perfecto de Caritatis, no número 2, no proêmio, que é o primeiro, no número 1, do parágrafo 2º do proêmio, vai se dizer que a vida religiosa está chamada a seguir a Jesus com mais liberdade, mais de perto, tem vários mais aqui, para que mais e mais vivam para Cristo, tanto mais rica se torna a igreja, tanto mais vigorosamente se desenvolve o seu apostolado, se nós formos o que nós devemos ser. Mas aí está também as duas interrogações, né? Então, as duas interrogações do espanhol. Então, não há novidades, mas fica bem clara uma cristologia da vida religiosa em que o plus se coloca no magis, no mais. Seguir a Jesus com maior liberdade, mais de perto e viver mais e mais para Ele. É desse mais que deve nascer a nossa fecundidade espiritual. O segundo ponto que eu queria tratar seria o laicato na igreja, mas acho que já está bem colocado, né? Depois de muito silêncio, um grande avanço do Vaticano II foi o reconhecimento do valor e do papel dos leigos na igreja, ainda que a gente tenha um caminho muito longo mesmo ainda para andar. E oxalá Francisco nos dê a possibilidade de fazer isso, né? Então, o laicato, a partir da Lumen Gentium, assumiu uma posição nova na igreja, porque até o concílio a gente podia dizer que a visão que se tinha do laicato era bastante unilateral. Eu não sei se César está de acordo, mas ele falou também da ação católica. E o que a gente conhecia era, vocês lembram dos nomes da ação católica? A EIOU, como é que era? Joque e Juque. Eu fui da JIC e da JUC. E cada um de nós aqui, eu fui da JEC também. JEC, JIC e JUC. Então, era o que a gente conhecia naquele tempo. Mas a ação católica não podia ser o único paradigma para o apostolado. Daí que o documento teve tantas redações, as 5 redações, porque foram tentando melhorar, aprofundar, refletir, né? E até se chegar ao que se chegou no Apostólica Nactuositate, que não é para mim ponto de chegada, é ponto de partida. É ponto de partida depois de 20 séculos, de muito silêncio, é ponto de partida para uma caminhada, né, conjunta. Então, a Apostólica Nactuositate, essa relação com a Lumen Gentium, eu quero recordar outra vez, ao situar o povo de Deus em seu lugar, dentro da perspectiva de uma eclesiologia integral, na qual todos os batizados são iguais em dignidade e todos chamados à santidade, a Lumen Gentium ajuda a todos os segmentos da igreja e, portanto, também a vida religiosa e o laicato a resituar-se. E esse conceito do povo de Deus é, ao mesmo tempo, antigo e novo, pela novidade que ele traz, né? E César também já lembrou outros documentos do concílio que estão relacionados também com o Apostólica Nactuositate, né? Então, eu chego finalmente ao terceiro ponto, que é a vida religiosa e o laicato no pós-concílio, que é um pouco o título do que me deram, mas que a gente não podia partir tinha que partir de coisas concretas. Então, a vida religiosa e o laicato. A caminhada da vida religiosa no pós-concílio foi pela linha da renovada volta às fontes, pela renovação, pelo adornamento. O convite do Concílio Vaticano II foi muito insistente.
E eu sou testemunha dos esforços. Eu acho que muitos de nós que estamos aqui, né? Eu tenho amigos e amigas aqui, os que já dobramos o cabo da Boa Esperança. Então, nós somos testemunhas de que houve muitos esforços. Mas somos testemunhas também de que não se chegou à desejada renovação ou volta enriquecida às fontes. Isso está sendo uma caminhada que a gente está fazendo ainda hoje. Nós perdemos muito tempo com discussões sobre coisas exteriores e sem importância. Para as irmãs, por exemplo, a vida religiosa feminina, basta lembrar os nossos capítulos provinciais e gerais, o tempo que nós gastamos falando do hábito. Vocês lembram? Eu lembro. Eu me lembro de ter ido, inclusive, assessorar capítulos e de perder a esperança de caminhar, porque todo mundo se ferrou quando tratou o hábito religioso, quando começou a falar do hábito. Então, nós perdemos tempo e perdemos energias, né? Lembrando, ou recordando, ou defendendo costumes, aquilo que era como que o acidental, nós defendemos demais. E nós perdemos a possibilidade de ir ao essencial, que era essa volta enriquecida às fontes, que não era um voltar por voltar, mas era um voltar enriquecido por 20 séculos de caminhada. E tinha uma renovação litúrgica que tinha havido na igreja, uma renovação catequética, uma renovação teológica que estava começando. Então, Paulo VI, depois do concílio, nos animou bastante com o modo próprio Ecclesiae Sanctae e a Evangelica Testificatio, que eu não sei se vocês se lembram de 1971. E João Paulo II, com a exortação apostólica pós-sinodal, que não é um tratado de vida religiosa, a vida consecrada é, sem dúvida, um documento que nos anima e que nos ajuda muito, mas anima realmente na esperança a caminhada. Na América Latina e Caribe, nós temos Medellín, que foi a leitura latino-americana do concílio, temos Puebla, Santo Domingo, menos, e Aparecida. E eu creio, e escrevi, está aqui nesse texto, para mim, o elemento dinamizador foi sempre a OPP. Que é o que é a OPP? Opção preferencial pelos pobres. A gente falava só OPP, né? Vocês já são, seria no século passado, né? No milênio passado também. Então, essa opção preferencial pelos pobres, assumida pela Igreja da América Latina, a partir de Medellín, constitui, para mim, a grande força da renovação da vida religiosa no continente e talvez no mundo. Nós fomos descobrindo os novos rostos do Cristo sofredor. E a partir deles nós fomos redefinindo a missão da vida consagrada e descobrindo também novos campos e lugares de evangelização. E, inclusive, em Puebla tem os rostos do Cristo do 31 ao 39, em Santo Domingo também se retomou e se falou, e em Aparecida são muitos rostos apresentados de diversas formas e muitas vezes no documento, que nos ajudam a redescobrir a nossa missão hoje. E a caminhada que a gente fez nesse pós-concílio não foi e nem é uma caminhada tranquila. Muitas luzes e sombras e tentativas de aquele livro do Libânio. Vocês lembram como se chama aquele livro antigo do Libânio, dos anos 80? Volta à grande disciplina. Mas era para nós, não era para eles não. A volta à grande disciplina e de uma certa redução monástica da
a vida religiosa apostólica, que o Padre Palácio tratou tão bem numa convergência e depois numa assembleia da CRB Nacional, né? Essa redução monástica da vida religiosa apostólica fez com que a gente perdesse um pouco ou muito a unidade entre a experiência de Deus, o envio em missão e a vida fraterna, né? Então, hoje o grande chamado, como o Palácio mesmo coloca, é ao descentramento, a aceitar a debilidade como graça e a não fazer sozinhos e sozinhas o que nós podemos fazer com outros, né? Isso mesmo que a vida religiosa fez, ou que foi feito em Medellín, foi feito também com relação aos leigos. Mas essa parte toda, o César e o Ricardo já colocaram muito bem. Então, eu vou passar ao final, ao terceiro, que seria a síntese, a caminhada conjunta e corresponsável da vida religiosa e laical. Então, para mim se deu, como eu dizia no começo, uma passagem da ajuda e colaboração à corresponsabilidade e reciprocidade. Eu acho que nós estamos aprendendo a alargar os espaços de nossa tenda, Isaías 54. E a gente tem que alargar mais. Quando me perguntam, a vida religiosa está morrendo? Eu falo, não. Eu acho que não está. Ela está alargando os espaços da tenda. Eu acho que hoje nós temos muito mais possibilidades de viver o nosso carisma na igreja, junto com outros e outras leigos e leigas que comungam conosco, que partilham esse carisma, o espírito, a espiritualidade e a missão. E eu acho que uma das mais belas realizações da vida religiosa e laical é o da participação dos leigos, isso que eu acabei de dizer, e leigas na vida e missão da vida religiosa. Não só como ajudantes e colaboradores. A gente até hoje ainda fala de colaboradores leigos, né? Às vezes. Então, não como ajudantes e colaboradores de segunda classe, e sim como sujeitos corresponsáveis e comprometidos na vivência do carisma fundacional. Durante muito tempo, pensou-se que as religiosas e religiosos éramos os donos e transmissores do carisma. A espiritualidade podia ser partilhada com os leigos e leigas, eles podiam colaborar na missão, mas os proprietários do carisma éramos nós, né? Religiosos e religiosas. É verdade que sempre existiram as ordens terceiras e seculares junto às grandes ordens religiosas. Atualmente, nós vivemos com muito mais liberdade e novidade a participação e a partilha do carisma, do espírito, da espiritualidade da missão. Os religiosos e religiosas temos um modo de vivermos. Os leigos e as leigas têm outro. Não somos nós que tomamos o leigo, a leiga pela mão e vamos com ele ou com ela à fonte carismática. Não. Nós vamos juntos e juntas e bebemos juntas da mesma fonte, cada uma do nosso jeito. Não nos complementamos por sermos incompletos. Nós vamos corresponsavelmente, e corresponsavelmente nós assumimos o carisma e o vivemos em reciprocidade. Para mim a palavra-chave é essa, reciprocidade. Né? Nós somos completos. Cada um de nós é completo, completa, mas nós damos da nossa riqueza, nós partilhamos um com o outro. Eu dizia no começo que o padre Regamei, um teólogo dominicano,
falava da complementaridade da vocação do leigo e do religioso na igreja. Eu diria do testemunho, não da vocação, desculpe, do testemunho dos leigos e religiosos. Eu hoje creio que nós caminhamos mais na linha desse testemunho, na reciprocidade. Ambos somos e são completos. Nós temos algo a dar e a receber de ambas partes. Eu acho que a família cresceu. A gente alargou o espaço da tenda e que o que nós estamos vivendo aqui essa tarde é um retrato disso. 3 leigos e uma religiosa leiga também na mesa, né? Então, a mesa. Assim, nós estamos vivendo diversos tipos de encontros, de realizações conjuntas, nas tarefas apostólicas, na missão e, inclusive, nas comunidades. Nós acabamos de abrir agora, eu estava lá no Caribe, na fronteira com Haiti, Elias Pinha, uma comunidade que tem 2 irmãs e na qual vamos revezar continuamente leigos, voluntários leigos que vêm, inclusive, de outros países, formando uma comunidade no meio do povo na fronteira com o Haiti. Eu acho que isso é um ganho, não é? Então, são frutos do concílio. Nós vivemos novos horizontes e caminhos à luz do Espírito. E também, eu não queria esquecer aqui, a questão da justiça, paz e integridade da criação. Do compromisso com o nosso planeta, com a nossa casa comum, a Terra. E, concluindo, sem concluir, porque o caminho fica aberto, eu acho que existe muito caminho a ser feito. Há muitas questões a serem respondidas e resolvidas. E descobertas também. Muitos campos de ação e ministérios a serem assumidos juntos pelo laicato e vida religiosa. E eu quero, agradecendo a presença de vocês e de todos aqui, que a Divina Rua continue nos animando, impulsionando, para tornar esses caminhos cada vez mais reais, com renovado entusiasmo e ardor apostólica. Obrigada. Muito obrigado pela sua fala, vai ajudar muito aqui no debate. Bem, antes mesmo da gente fazer o debate, acho que era bom a gente conversar entre nós um pouquinho, né? Fazer um cochicho, né? Eu fiquei pensando assim, será que a gente podia conversar entre nós um pouco, tanto da vida religiosa, o laicato, vivemos uma anomia, heteronomia, autonomia, né? Como é que seria isso, né, na nossa vida? E nisso também estamos testemunhando e servindo a quem e o que. Finalmente, eu acho que também, ligado à sua fala, irmã, se realmente a nossa tenda está se alargando, está havendo reciprocidade entre leigos e vida religiosa. Vamos fazer uma conversa, né, um pouquinho, para sair um pouquinho do lugar, se mexer um pouco, uns 3, 4 minutinhos, conversar com o nosso vizinho do lado. O que vocês pensam dessas 3 falas? E depois, em seguida, a gente faz um debate.